Mateus capítulo 16, verso de número 18, o texto sagrado está escrito assim: palavras de Jesus relatadas por Mateus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os seus olhos, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, estamos diante da tua presença na noite deste dia. Tributo a ti louvores porque tu és maravilhoso, porque tu és santo, porque tu és Deus. Tributo a ti louvores porque o Senhor está no meio de nós, porque este culto é para ti e a tua glória está provada que é manifesta entre nós na noite de hoje. Quero te glorificar por cada pessoa, por cada irmão, cada irmã aqui presente. Te glorifico, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero me colocar mais uma vez nas suas mãos, porque tu conheces as nossas limitações. Tu conheces os meus limites e conheces a necessidade da tua igreja. Fala conosco esta noite uma vez mais, não conforme o que queremos ouvir, mas de acordo com a tua vontade e o teu precioso poder. Trate nesses poucos minutos que temos de acordo com tua vontade e teu querer. Glorifica o teu nome na noite deste dia, em nome de Jesus. Toma nossos corações, encha-nos com a tua graça. Aquilo que eu não conseguir expressar, que o teu Espírito plante na alma dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pode se assentar por favor. Estamos em um culto em comemoração aos 88 anos da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Muito feliz pelo que Deus tem feito, pelos testemunhos que aqui ouvimos, pelas histórias dos nossos irmãos mais idosos e também pelos relatos do pastor Wesley e pastor Júnior com respeito às suas experiências com Deus e em sua obra. E eu estava ontem, passei o dia todo, preparei uma mensagem, um esboço, pensando em pregar uma mensagem, orei a Deus e fui me deitar. Durante toda a noite, por muitas vezes perdi o sono. E sempre que perdia o sono, vinha à minha mente o texto que terminamos de ler. E o Senhor falou comigo em sonhos acerca desta palavra. E eu quero compartilhar convosco não uma mensagem estrelista, uma mensagem de autoajuda, de massagem no ego. Mas eu quero falar nesta noite bem rapidamente sobre verdades sobre a igreja, verdades que não mudaram. Ouvimos aqui muitas vezes a expressão de todos nós, é a verdade que eu sirvo a Deus desde os 7 anos de idade, eu tenho 42, completo 43, me desviei dos 14 aos 19, e eu estou de volta há 23 anos. Bem, da verdade que nesses 23 anos que estou de volta, há 16 anos como itinerante e 20 anos pregando o Evangelho. É bem da verdade que mesmo sendo ainda muito novo, acompanhei a transição, a mudança de algumas situações que a igreja vive. Mas existem coisas que nunca mudaram e que nunca mudarão. Existem coisas que nunca mudaram e que nunca mudarão, porque são coisas que estão pré-estabelecidas e pré-determinadas por Deus através de Cristo. Jesus em Mateus capítulo 16 e o verso 18, para ser bem resumidamente, vou deixar a questão teológica, introdução, tudo de lado, para ir à mensagem. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas palavras Jesus disse a Pedro, depois que Pedro dá a revelação com respeito a quem era o Cristo. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não respondeu a pergunta dizendo tu és Jesus, porque Jesus era um nome comum. Pedro diz: tu és o Cristo. A expressão Cristo é o ungido, o Messias, o prometido de Deus, o que veio enviado por Deus, profetizado por todos os profetas. Tu és o Salvador,
Tu és o Salvador. Cristo não é só uma imagem pendurada em uma cruz, ou alguém que faz dar um arrepio na espinha. Cristo é o ungido, Cristo é o enviado de Deus para salvar a humanidade. Cristo é o nosso Salvador. E ele continua respondendo dizendo: Cristo, o Filho do homem? Não, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador, que veio diretamente da essência do próprio Deus. Pedro disse: tu és Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Se é filho de Deus, tu também é Deus. Jesus volta-se a Pedro e diz: sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você acabou de dizer, porque tu és Petros, tu és pedra pequena, tu és lasca, pedaço de pedra, e aí em cima de você não dá para edificar absolutamente nada. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta afirmação que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira verdade sobre a igreja é que, a igreja é um projeto que estava oculto desde a eternidade passada no coração de Deus. A igreja não é fruto da invenção de pastor, a igreja não é fruto da invenção de Pedro ou de qualquer um dos apóstolos que vieram após Cristo, dando prosseguimento à pregação do Evangelho. A igreja é um projeto que estava guardado, a igreja é um projeto que estava escondido no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 3, o verso 8, Paulo diz: a mim, o menor de todos os apóstolos, foi-me dada a graça de manifestar através do Evangelho entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, que estava oculto no coração de Deus, que tudo criou através de Jesus Cristo, para que agora a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus seja revelado no eterno propósito que Deus fez através de Jesus Cristo. Você não é um projeto do acaso. A igreja, nós somos o projeto que nasceu no coração de Deus. A igreja é observada em dois pontos de vista. Primeiro ponto de vista organizacional. Como organização ela tem seu endereço, o seu CGC, a sua placa denominacional, os seus departamentos. Como denominação ou como organização, ela tem o seu templo, o lugar de reunião. O lugar de reunião passou, depois de muito tempo, ser também chamado de igreja. O lugar de reunião passou a ser chamado de igreja. Este local que estamos hoje aqui é o local da nossa reunião, é a igreja, na condição organizacional. Como organização, aqui é a igreja, com seus departamentos, com suas secretarias, com seus trabalhos, com seus projetos. Este local que estamos aqui é a igreja. Ela é chamada de casa de Deus, ela é chamada de lugar da habitação do eterno, ela é chamada de lugar de restauração, ela é chamada de lugar de cura, ela é chamada de lugar de salvação, ela é chamada de lugar que encontramos respostas, ela é chamada de casa onde Deus habita. Esta igreja, este templo não é outro lugar senão a casa de Deus. E quer saber de uma coisa? Deus habita. Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas quando o organismo vivo se reúne, é aqui que Deus está. Este lugar é lugar de renovo, é lugar de transformação, é lugar de milagre. Não importa o que as pessoas queiram fazer deste ambiente, ele continuará sendo a igreja do Senhor, a casa onde Deus se manifesta, onde as irmãs contaram
contaram as histórias de que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, onde ele cura, onde ele salva, onde liberta, onde restaura. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e o lugar também é projeto que Deus executou e guardou no seu coração desde a eternidade passada. Nós somos o projeto de Deus, e ela é vista depois como organismo. A igreja como organismo, ela é nada mais nada menos comparada ao corpo vivo. Ela como organismo, ela é viva. A igreja respira, a igreja anda, se locomove, a igreja tem vida porque o Espírito de Deus habita nela. Lembra lá do início, quando Deus criou o homem e Deus soprou na narina do homem o ruar, o fôlego de vida? Assim foi na igreja. A igreja nasceu no coração de Deus lá na eternidade passada, foi simplesmente gerada por Cristo no Calvário e inaugurada com o sopro do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como que de um vento, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isto continua acontecendo. Aqui está a inauguração daquele projeto que estava guardado no coração de Deus. Não mudou, o tempo passou, as leis mudaram, circunstâncias mudaram, mas a igreja continua sendo o projeto eterno de Deus, e não tem demônio que vai mudar. A igreja continua sendo o projeto eterno de Deus. Aleluia. Segundo lugar, a igreja foi edificada por Cristo. Ele disse: eu edificarei. Aleluia. Eu edificarei, aleluia, a minha igreja. Nesta edificação, ele não é só o construtor, ele também é a pedra de esquina, ele também é a pedra angular, ele é a pedra que sustenta toda a estrutura da Guevarácia. Passe o tempo que passar, venha o tempo que vier, ele é a pedra, ele é o construtor e a pedra de esquina. Nas construções atuais, vão construir casa, prédio, apartamento, fazem-se colunas de sustentação. No tempo antigo, iam na pedreira e lavravam com martelo e ponteiro na pedreira, e traziam aquela pedra gigantesca, as pedras gigantescas. Essas pedras gigantescas eram colocadas nos cantos da construção, e depois vinham com as outras pedras menores e encaixando nas pedras de esquina, alinhando uma na outra, bem encaixada. Ela mantinha a construção de pé, e ela conseguia suportar as maiores adversidades temporais, vendavais que viessem, porque estava edificada sobre a pedra de esquina, sobre a pedra angular. Tentaram acabar com a igreja durante muitos anos. Sabe por que ninguém teve sucesso? Porque Cristo é o construtor e Ele mesmo é a pedra de esquina. Passa o tempo que passar, podem sair, pastor Ueda, aí fora, falando mal da igreja, caluniando a igreja, perseguindo a igreja, podem tentar manchar a igreja, mas ela está edificada na rocha que é Cristo. Ninguém para a igreja, ninguém derruba a igreja, ninguém anula a igreja. Ela foi edificada por Cristo, no qual Ele é o arquiteto e Ele mesmo é o construtor, para a glória de Deus Pai. Terceiro lugar, ou terceira verdade que não mudou, Jesus disse: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja tem dono, viu? A igreja tem dono. Vou dizer de novo: a igreja não é do homem do chapéu, nem do homem do templo de Salomão, nem de nenhum outro líder que existe no mundo. A igreja tem dono. O dono foi o arquiteto, construtor, mas ele foi o comprador da igreja. Só é dono quem compra. Só é dono quem compra. Vou dizer de novo: só é dono quem compra. Só é dono quem compra.
Eu falo agora da igreja não como templo, eu falo agora da igreja como organismo vivo. Eu, você, nós somos a igreja. O templo de 4 paredes foi comprado com seu dízimo, com sua oferta, com seu voto, mas a igreja é organismo. A igreja é organismo. Você e eu fomos comprados com o sangue de Cristo. Fomos comprados com o sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 5 verso 9 está escrito: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja tem dono, ela é de Cristo. Por quê? Porque foi Jesus quem comprou. Foi Jesus quem comprou a igreja. Você tem dono, mulher. Você tem dono, homem. Você primeiro tem nome. Você é a igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Você é a igreja e você foi comprado com o sangue. Isso não muda. Irabagashuri Mikanduraia. Deremionde vacio Kélia Fácia. Podem mudar os costumes, podem mudar as leis, podem mudar tempo de culto, pode mudar liturgia de culto, pode mudar jeito de roupa de pregador, de sapato de pregador, pode mudar tudo. E calamanduri me calamandaraia. Pode mudar tudo, mas ninguém mudará esta verdade. A igreja pertence a Cristo, porque foi comprada com o sangue de Jesus. Foi comprada com o sangue de Jesus. E detalhe, além dela pertencer a Ele, Ele mesmo é o advogado. Oh glória! Ele mesmo é o advogado. Ele é a pedra de esquina, o arquiteto, construtor, é o dono, o comandante. Ele é quem guia e Ele é quem é o advogado. Viu? Pastor, não entendi. É Ele quem defende a igreja. É Ele quem defende a igreja. É Ele quem defende a igreja. Não importa o que o inferno levantar contra a igreja, a igreja tem advogado. A igreja tem advogado. A igreja tem quem a defenda. Você pode tentar defender, colocar em rede social, argumentar, mas quem se levanta com a última palavra é o advogado dos advogados. O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu estou pregando para a igreja em Camboriú na noite deste dia. Não importa as artimanhas que o diabo levantou contra a igreja local em Camboriú, o advogado da igreja continua sendo Jesus. Ele é para Chori Mikanduraia, ele é para comendere para série Mikandurá, ele é para comender que ele oferecei, ele é Chocamanduri Mikandurá. Eu vou dizer de novo: o advogado da igreja continua sendo Jesus de Nazaré. É ele quem defende a igreja. Ele é para Chori Kandarabahaya. Pastor Eliel, ele defende a instituição, pastor Wesley, e também defende o organismo, defende a instituição e defende o organismo. Ele está saindo para defender a sua igreja. Ele está saindo em Dekelemantio Révia, Uramandara Magominaracia. Ele está saindo em defesa da igreja. Envergonhados e confundidos serão. E calácia é baraué. E a calai churri terrácia. E calamandarava séria. Quem pensa que a igreja está na mão de homem está enganado, viu? Quem pensa que a igreja está no comando de homem está enganado, viu? A igreja tem dono, tem comandante, tem advogado. Ele usa os homens que ele colocou aqui. Porque não tem menino aqui não, irmão. Não tem menino aqui não. Desde o pastor Gilmar até os que estão ao lado dele, não os vejam como alguém descompromissado e como meninos. Foi Deus quem colocou. Aceite você ou não, foi Deus que colocou. Foi Deus. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado aí de canto de olho. Fala com ele assim: cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. A igreja tem advogado, viu? Ele vai sair à defesa da sua igreja. Cuidado, você pode ser posto na lista do advogado.
Cuidado que por causa da sua fala você pode ser intimado numa audiência por conta das coisas que você tem falado, julgado e pensado contra a igreja. Ela tem dono, tem advogado, se prepare, ele se levanta para defender a igreja. Ele se levanta para defender a igreja. Quarto lugar, a igreja, queira você ou não, acredite você ou não, pense você que é ou não é, a igreja é santa. A igreja é? A igreja é? A igreja é? A igreja é? Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele dá a sua saudação na igreja, diz: aos santos de Deus que estás em Corinto, chamados para serem santos e santificados por Cristo. Lá pelo verso 11 ou 12, Paulo começa a expor para a igreja local os problemas internos da igreja. Mas antes de expor o problema interno, ele mostrou a realidade, a essência da igreja. Tem problema, tem falhas, tem gente que porque é ser humano, irmão. Somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Temos aqui centenas de cabeças, cada um pensando de um jeito, mas Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça santifica o corpo. Paulo vai expor os problemas da igreja, as falhas que tinham na igreja internamente, mas no começo ele já disse: com todos os defeitos e problemas, a igreja é santa. A igreja é santa. A igreja é santa. Não deixa ninguém manchar a santidade da igreja. Não deixe ninguém manchar a essência da igreja com falhas ou erros ou acertos. A essência da igreja é santa, porque no dia do arrebatamento ele não vem buscar só quem diz que faz parte da igreja. A igreja que vai subir é a igreja santa. Naquele dia que vai ser separado, ninguém precisa acusar ninguém. Jesus sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem está no processo da santificação e quem não está. E não adianta ficar de mimimi, reclama aqui, reclama lá, não. A carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que é bom, pastor, fica arrumando confusão com um, confusão com outro, e não tem paz com ninguém. Tem paz é a partidário. Dependendo de fulano, eu sou amigo de fulano. Dependendo de Beltrano, não, para com essa conversa, irmão. Nós temos que seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E seguir a paz com todos é a santificação. O que é isso? É um processo gradativo. Paulo viu, o escritor aos Hebreus também viu a igreja no processo de santificação, mas Cristo vê a igreja como santa, queira Satanás ou não. Mesmo nós estando no processo, Jesus olha para nós e diz: é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Ele é para ser santa.